Bem-vindo ao canal. Agora me diga uma coisa com total sinceridade. Você já reparou que existe um cachorro que entra na sua casa e em menos de 5 minutos age como se sempre tivesse sido o dono do lugar? Não pede licença, escolhe o melhor sofá, julga suas decisões em silêncio e ainda espera ser servido. Pois é. Hoje você vai entender por que o Shih Tzu não é apenas um cachorro. Ele é, literalmente, o cão da realeza. E essa história explica muita coisa sobre o jeito estranho, elegante e absurdamente engraçado que ele tem. Talvez você ache que o Shih Tzu é só mais um cachorro pequeno, peludo e fofo. Um cão de colo. Mas essa é a versão resumida demais de uma história que começa em palácios, passa por imperadores, envolve simbolismo espiritual e termina, dormindo atravessado na sua cama. E o mais curioso é perceber como, séculos depois, esse passado ainda vive no comportamento dele. Sim, o seu Shih Tzu não é mimado à toa. Ele foi criado para isso. Essa raça surgiu há mais de 1000 anos na China, mas acredita-se que seus ancestrais vieram do Tibete. Monges tibetanos presenteavam a realeza chinesa com esses cães, que eram considerados sagrados. Durante as dinastias chinesas, especialmente na dinastia Ming, os Shih Tzu viviam exclusivamente dentro do palácio imperial. Eles dormiam em almofadas de seda, eram carregados por servos e tinham criadores dedicados só para eles. Roubar ou vender um Shih Tzu podia até resultar em punição severa. Era coisa séria. O nome já entrega tudo. Shih Tzu significa cão-leão. E não, isso não é uma metáfora exagerada. Na China antiga, o leão era um símbolo sagrado de proteção espiritual, poder e nobreza. O problema é que não existiam leões na China. Então o que eles fizeram? Criaram um cachorro que representasse o leão. Pequeno no tamanho, grande no significado. Um animal que não precisava caçar, proteger rebanhos ou obedecer ordens. A única função dele era existir e fazer companhia aos poderosos. Enquanto outros cães eram treinados para trabalhar, o Shih Tzu era treinado para conviver, para observar, para perceber emoções, para ficar perto. E isso muda tudo. Porque um animal criado para viver em palácios, cercado de atenção, conforto e rotina, desenvolve algo raro, uma consciência silenciosa do ambiente. É por isso que o Shih Tzu parece sempre estar avaliando as pessoas ao redor. Ele não reage por impulso. Ele analisa, julga, decide se você merece a confiança dele. E talvez agora algumas coisas comecem a fazer sentido. A forma como ele te segue pela casa sem fazer barulho. O jeito como se posiciona sempre onde consegue ver tudo. A mania de observar mais do que agir. Isso não é preguiça. É herança. Nos palácios chineses, esses cães conviviam com imperadores, concubinas, servos e visitantes. Eles aprendiam cedo que observar era mais importante do que agir, que silêncio é poder, que presença vale mais do que movimento. E aqui entra a parte engraçada. Porque o Shih Tzu trouxe essa mentalidade inteira para dentro do mundo moderno. Ele não entende muito bem porque você sai para trabalhar todos os dias, mas aceita. Ele não compreende sua obsessão por horários, mas respeita. Agora, o que ele não aceita, em hipótese alguma, é ser tratado como alguém comum. Porque, no fundo, ele não se vê assim. Repare como ele escolhe onde dormir. Nunca é o lugar que você comprou para ele. É sempre o melhor ponto da casa. Onde passa vento, onde bate sol, onde ele pode observar tudo. Repare como ele reage quando você ocupa o espaço favorito dele. Não há agressividade. Há julgamento. Um olhar que diz, interessante essa escolha que você acabou de fazer. E você sente. Todo dono sente. O Shih Tzu é um mestre do drama silencioso. Se você ignora, ele não late. Ele suspira. Se você sai de casa, ele não destrói nada. Ele se deita e espera. Porque ele sabe que, historicamente, as pessoas sempre voltaram. Imperadores sempre voltaram. E você também volta. Essa segurança emocional não é acaso. É resultado de séculos sendo tratado como alguém importante. E isso explica porque eles são tão apegados ao dono. Não de forma desesperada, mas profunda. O Shih Tzu não quer atenção o tempo todo. Ele quer presença. Ele quer estar perto. No mesmo ambiente. Na mesma energia. É quase filosófico.
Enquanto outros cães pedem estímulo, ele pede convivência. E isso, convenhamos, diz muito mais sobre nós do que sobre eles. Agora vamos falar da teimosia. A famosa teimosia do Shih Tzu. Mas aqui vai uma verdade que poucos aceitam: ele não é teimoso. Ele é seletivo. Ele entende o comando. Ele apenas avalia se vale a pena obedecer. Nos palácios, ninguém gritava com ele. Ninguém dava ordens duras. Tudo era negociação, recompensa, gentileza. Então, quando você tenta impor algo na base da força, ele simplesmente ignora. Não por desobediência, por dignidade. E isso é engraçado porque, no fundo, ele está certo. Ele senta quando quer, anda quando quer, brinca quando quer. E, ainda assim, conquista todos ao redor. Talvez porque ele nunca tentou agradar. Ele apenas é. Um conceito simples, mas raro. Outro detalhe curioso: o Shih Tzu não sabe que é pequeno. Ele realmente não sabe. Dentro dele vive um leão simbólico. Por isso ele encara cães maiores sem medo. Não por bravura exagerada, mas porque tamanho nunca foi critério de valor para ele. Nos palácios, ele dividia espaço com pessoas poderosas. Então por que um pastor alemão o impressionaria? E vamos combinar, existe algo profundamente cômico em um cachorro de poucos quilos latindo com convicção absoluta, como se estivesse defendendo um império inteiro. É quase poético. Pequeno no corpo, gigantesco na autoestima. Mas talvez a maior curiosidade esteja na relação dele com o conforto. O Shih Tzu não gosta de desconforto. E isso não é frescura. É memória genética. Ele foi criado em almofadas de seda, em ambientes controlados, em silêncio. Então, quando ele se recusa a deitar no chão frio, ele não está sendo difícil. Ele está apenas mantendo padrões históricos. E olha que ironia maravilhosa. Séculos atrás, ele vivia em palácios. Hoje, ele vive em apartamentos. Mas o comportamento continua o mesmo. Ele se adapta ao espaço, não ao status. Porque, para ele, o status já está garantido. Existe também o lado reflexivo dessa história. O Shih Tzu nos ensina algo desconfortável. Nós normalizamos viver correndo, tensos, sempre tentando provar valor. Ele não. Ele simplesmente existe. E o mundo se adapta a ele. Talvez por isso tanta gente se conecta emocionalmente com essa raça. Porque, no fundo, todos gostaríamos de viver com essa tranquilidade silenciosa. E quando ele faz aquelas caras engraçadas, aqueles olhares julgadores, aquele drama exagerado quando você para de fazer carinho, não é só humor. É comunicação. Ele aprendeu a se expressar sem palavras, porque durante séculos, era assim que ele se conectava com humanos. E nós, mesmo sem perceber, entendemos tudo. Talvez seja por isso que viver com um Shih Tzu não parece viver com um pet. Parece viver com uma presença. Alguém que observa sua rotina, percebe seu humor, sente quando você está cansado. E se aproxima sem invadir. Isso não se ensina. No fim das contas, o Shih Tzu não perdeu a realeza. Ele apenas trocou o palácio pelo sofá, o imperador por você, e a seda por um cobertor qualquer. Mas a essência, essa continua intacta. E talvez seja por isso que, mesmo depois de 1000 anos, ele ainda conquista corações sem esforço algum. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que o Shih Tzu não é só fofo. Ele é história viva. Um lembrete peludo de que presença vale mais do que barulho, e que dignidade não tem tamanho. E agora eu quero saber, você já convive com um pequeno imperador desses? Ou passou a enxergar o Shih Tzu de um jeito completamente diferente depois desse vídeo? Se esse conteúdo te fez sorrir, refletir ou olhar para o seu cachorro com outros olhos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender que, às vezes, o verdadeiro rei da casa pesa menos de 10 quilos. Nos vemos no próximo vídeo.